espectador, caro internauta, o programa Gente da Gente está no ar, está na sua casa. Cláudia de Bulhões, lhe oferecendo mais um programa que vocês vão ver que programa é o de hoje. Não fiz por menos, trouxe a pessoa para nós conversarmos sobre a comunicação pública em Alagoas e no Brasil. Se eu começar a falar quem é, vocês 2 minutos vão saber quem é. Quem não começou na TV comunitária de Maceió? Levanta o dedo. Ninguém levantou. A maioria de todos os jornalistas que todos estão por aí iniciaram, tiveram suas aulas, tiveram seus contratempos dentro da nossa querida TV comunitária. Na época, o diretor era uma pessoa maravilhosa que nos acolheu, ou seja, acolheu a Cláudia de Bulhões com muito carinho, sem experiência nenhuma, e estamos por aí até hoje. De quem eu estou falando? Lutero Rodrigues Melo, que hoje nos concede uma entrevista. Lutero, você é a memória viva da rádio e da TV alagoana, sem ter tanta idade para isso. Seja bem-vindo. Primeiramente, agradecer o convite, dona Cláudia, é um prazer, né, estar aqui desfrutando desse momento aqui do seu programa, aí, aqui na TV Assembleia, né? Essa TV que faz parte desse pool de TVs públicos, de emissoras públicas de televisão criada no Brasil a partir de 88, né, Constituição de 88, que a gente vai conversar sobre isso, e eu acredito que aí tem muito mais elogio do que eu mereço. Que nada, eu já comecei botando quente, né? Quem que não iniciou naqueles tempos na TV comunitária? E era uma TV aberta. Mas antes de nós entrarmos nisso, Lutero, eu queria, assim, que as pessoas soubessem da luta do Lutero para isso. Quem é o Lutero? Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? Lutero Rodrigues Melo, que acolheu a tanta gente e ensinou a tanta gente. Pois é, na verdade eu sou de Vitória de Santo Antão, né? Zona da Mata Pernambucana, e eu vim para Alagoas em 1970. Meu pai era missionário, né, batista, e foi dado a ele para tomar conta da Congregação Batista de Capela, município de Capela, aqui a 50 quilômetros aqui de Maceió. Congregação que pertencia, e ainda pertence, eu acredito que ainda pertence à Igreja Batista do Farol, né, ali na Dom Antônio Brandão, uma igreja referência. E em 1970, ali no auge da ditadura, né, eu estava com 5 anos e lembro que Capela fazia parte do trajeto do trem, né, de Recife a Maceió, e o exército ficava ali naquela estação de Capela, e eu, criança, ali 5 anos, ficava imaginando, 5 anos, 6 anos, né, saiu de Capela com 7 anos, ficamos apenas 2 anos e pouco, mas aquela estação de Capela ficavam ali os soldados do exército tomando conta, porque exatamente era o trajeto onde havia a fuga dos chamados comunistas, como eles diziam à época, né? E inclusive na época surgiu um boato que o Miguel Arraes estava num desses trens, né? Esse é histórico, o pessoal aqui tem mais idade e sabe dessa história. E eu criança ficava muito pressionado com isso. Então de Capela, em 73, nós viemos para Maceió, e eu fui estudar no Cônego Machado, né? Lá, engraçado que 2 experiências interessantes com relação à minha formação. No ano que a gente chegou em Capela, não havia creche escola, e foi criada a creche escola em Capela, e era no clube municipal, né? Lá em Capela, onde havia os bailes de carnaval e tal, e durante a semana a gente ocupava um salão, eu acho mais de 60, 70 crianças, e foi o primeiro ano que teve lá a creche lá em Capela. E quando eu venho para Maceió, o Cônego Machado, não havia primário no Cônego Machado. E aí foi aberta a primeira série, eu participei da primeira série, aí não havia a segunda série. Quando a gente terminou a primeira série, foi criada a segunda série, a terceira série e a quarta série. Eu tenho essa experiência no Cônego Machado. Infelizmente, o Cônego Machado foi doado para o SESMAC, né? E foi extinto, né? O prédio hoje ainda é a sede do SESMAC ali na Cônego Machado, era um colégio público, né? Chamado Colégio
primeiro grau Cônego Machado, e o Divaldo Suragi doou para o SESMAC, onde o SESMAC hoje se transformou nessa grande estrutura, nessa grande universidade. Então, e a partir daí, em 79, aí meu pai aqui em Maceió foi para a Igreja Batista do Trapiche, né? E também a Congregação Batista do Trapiche, também pertencia à Igreja Batista do Farol, e depois foi para a Congregação Batista em Pindorama, lá no povoado de Coruripe, né? Essa congregação lá pertencia à Convenção Batista Alagoana. Em 79, ele se transferiu para a Bahia, para o sudoeste baiano, né? Foi ser missionário lá no sudeste da Bahia, lá em Vitória da Conquista. E aí ele tinha congregações batistas no norte de Minas, né? São João do Paraíso, né? E no sudoeste baiano também, né? Piripá, Jânio Quadros, que é uma cidade... Quer dizer, Lutero, que você teve sempre uma educação, digamos assim, muito rígida. Muito rígida, muito rígida. Exatamente. Dentro deste segmento batista, né? Isso. E aí, em 85, a gente volta para Maceió, né? Aí volta já com idade de estudar, e aí eu passo no vestibular em filosofia, na UFAL, mas aí terminei, não concluí o curso, fui trabalhar no Bradesco, e aí não dava para conciliar, né? Depois do Bradesco, fui para o Produban, passei no concurso Produban. Do Produban, quando eu saí do Produban em 92, 93, eu fui fazer jornalismo. Aí terminei jornalismo na UFAL. Aí depois tive outras experiências, fui para... Você passou pela Unicinos? Isso, fui para Porto Alegre, fazer semiótica lá na Unicinos. Não terminei, mas foi uma experiência muito rica. Depois fui para o Rio, lá na UFRJ, e fiz mestrado em Comunicação e Cultura também. Eu acho assim, sabe, Lutero, que você é um homem que deveria ser mais explorado. Explorado no bom sentido, porque é de uma vivência e é de um conhecimento que eu duvido que alguém aqui em Maceió tenha essa vivência e essa experiência. Na verdade, dona Cláudia, esse ambiente evangélico é um ambiente que exige muita leitura, né? Primeira coisa, quando a pessoa se converte, há um ambiente onde as pessoas têm que aprender a ler, que é para ler a Bíblia, né? E ter essa formação. E aí, quando a gente foi para a Bahia, aqui a situação aqui em Alagoas era um pouco precária, realmente, muito difícil, nas décadas de 70, 80. Quando a gente foi para a Bahia, melhorou bastante, né? Meu avô tinha falecido, e aí, quando a gente chegou lá, meu pai herdou os livros dele, né? Era avô por parte de mãe, mas meu pai herdou os livros, ele foi formado no Seminário do Norte do Brasil, em Recife, né? E aí tem livros de psicologia, de filosofia, de eclesiologia. Você lia tudo? Aí eu lia tudo, né? Aí tudo que tinha a gente lia. Ô, Lutero, só um adendo, porque a minha irmã Tereza Cristina diz que, sempre ela diz, um dos homens mais cultos que ela já conheceu até hoje foi Lutero Rodrigues. Obrigado. Interessante, não é? Porque quem vê essa sua simplicidade, essa sua maneira de ser, aí eu digo, ninguém sabe o cabeção que você tem e as coisas que estão aí dentro. Uhum. Porque ela lembra qualquer coisa que ela queria saber de Bíblia ou de alguma coisa que ela tinha dúvida, e ela é formada em História com mestrado. Uhum. Aí ela perguntava a Lutero. Então, Lutero, você é uma pessoa assim, que eu costumo dizer, deveria ser mais explorado, porque o seu conhecimento é demais, meu amigo. Agora, continuando a sua seara, como foi sua convivência com essa educação tão rígida? Pois é, engraçado, quando a gente voltou para Maceió, e aí meu pai se aproximou da Igreja Batista do Calvário, lá no Eustáquio Gomes, a gente morava no Inocop, e eu também, ainda saindo da adolescência e juventude, lá, 18, 19 anos, e aí tudo certo para ir para o seminário, né? Batista, para continuar para ser pastor, e aí, mas aí eu tinha essas leituras minhas criou em mim um senso crítico, própria, um senso né? crítico. E aí eu digo, não, essa questão de seminário, de pastor, não dá para mim, porque eu tenho uma visão muito crítica, né? E aí eu fui fazer filosofia, aí realmente eu abandonei essa questão mais dessa prática religiosa, da vivência religiosa, né? E embora a gente sabe que os valores permanecem, né? Porque é uma questão de formação, da referência dos pais, né? O próprio meu avô também, que era pastor, né?
E aí na família só tem uma irmã hoje que é pastora, né? A irmã Lucilene, que está em Brasília lá e é pastora. Mas assim, dos irmãos, só ela que seguiu essa seara. Eu costumo dizer que eu, né, no meu caso, eu frequentei há algum tempo a Igreja Batista da Comunhão, gostei muito. Agora, não sei, aí eu dizia assim, pastor, eu sou convertida, mas não sou convencida. Ele ficava sem entender, aí depois ele entendeu e quando eu achei que já estava bastante, o meu tempo já tinha chegado, aí eu parti para outras coisas, porque eu gosto muito, como você, de estudar as coisas e de ver. Né? Eu hoje não me vejo frequentando ou adepto de uma religião específica, né? Porque a vida, a gente adquire experiência de vida e realmente essa relação, na verdade, essa relação com Deus hoje que algumas igrejas neopentecostais impõem, né, principalmente as pessoas humildes, é uma coisa terrível, né? Uma coisa de exploração, de sugar, né? de submissão, né? Ainda muito do pecado, do Deus, da condenação. Na verdade, a situação de penúria das pessoas serve de pretexto para que os pastores tenham essa dominação sobre ela, né? De Deus, do metafísico, né? Sobre as pessoas. E aí a gente realmente é complicado você seguir. Até falar. Exatamente. Até falar exatamente. É complicado. É porque a gente termina essa questão religiosa com uma questão política também, e até o futebol, né? Cláudia, termina qualquer fala mais crítica ou mais excessiva, termina ferindo alguém, né? Exatamente. Essas coisas são muito interessantes. Agora, não tem a menor dúvida. Quem frequentou o seminário católico tem uma cultura belíssima. Exatamente, é verdade. Quem frequentou, como você, uma escola batista dentro da sua casa, do seu lar. Verdade, né? É fantástico. Uhum. Quem frequenta, eu já tive aqui um babalorixá, nós conversamos muito sobre as coisas do candomblé, sobre as coisas dos orixás. Uhum. É uma cultura interessantíssima. E eu acho que nós não estamos mais em tempo de ficar em confronto. Uhum. Eu acho que nós temos que nos unir em função de um objetivo, o bem maior. É verdade. Essa questão da questão religiosa é muito forte, claro, né? Porque eu vivi aquilo. Por exemplo, Cláudia, na década de 70, final da década de 70, quando chegou na Bahia, essa questão da Igreja Universal, por exemplo, ela estava começando nessa teoria da prosperidade, de Macedo estava implantando, eu acho que em Alagoas nem existia ainda, a gente foi conhecer lá na Bahia. E aí, por exemplo, eu vi o primeiro cinema ser comprado. Eu vou pedir um tempo para gente um intervalo, porque isso aí é muito interessante o que você está falando. Vamos para o nosso intervalo, porque vamos voltar com mais histórias com Lutero Rodrigues Melo. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aquecer o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda.
seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Queridos telespectadores, queridos internautas, eu sempre digo, se vocês gostam do nosso programa, indiquem para os amigos. Se vocês não gostam, indiquem para os inimigos. Mas eu tenho certeza que vocês gostam, porque hoje eu estou considerando este programa um documentário. Lutero Rodrigues, para mim, é o homem que sabe da comunicação em Alagoas. Lutero, a gente estava, só para fechar a história da Igreja Universal, você viu a primeira lá na Bahia. E eu vi a primeira em Niterói, que era na rua que a psiquiatria trabalhava do lado. E a gente, na hora do intervalo, ia para lá. Ao invés de ir para a rua, a gente ia para lá, assistir a pregação, até que os obreiros não deixaram mais a gente entrar, porque a gente não ia fazer nada, né? Ia só descansar ali dentro. Mas o que eu quero saber, só para dar um fecho, viu, meu telespectador, sobre o que nós estávamos conversando, porque o que eu quero sugar de Lutero Rodrigues Melo é sobre o setor público de comunicação. Agora, isso, Lutero, o meu estudo é pouco, você sabe, meu estudo é pouco. Isso. Entra a rádio comunitária? Exatamente, não é essa questão do setor público. Porque você é uma das pessoas que eu conheço que mais já lutaram pela rádio comunitária até hoje. Na verdade, por isso que essa questão histórica ela é importante, porque as pessoas terminam vivenciando uma realidade, né? E principalmente as gerações que vêm depois dos processos históricos, e não compreendem muitas vezes como se deu esse processo, essa formação, né? Então, por exemplo, até 1962, né, no Brasil, no governo João Goulart, não havia legislação específica sobre comunicação no Brasil, né? Cabia ao presidente da República a prerrogativa da concessão de rádio. Naquela época, o rádio, em 1950, a televisão também. O rádio e televisão eram prerrogativa do presidente da República. Não havia um arcabouço jurídico pronto para você dizer isso aqui rege a comunicação, em nenhum dos segmentos, né? Então, em 1962, no governo João Goulart, é criado o Código Brasileiro de Telecomunicações, né? A Lei 4217 de 62, chamado CBT, Código Brasileiro de Telecomunicações. Inclusive, está em voga até hoje. Né? Desde esse tempo é o mesmo? É o mesmo. Agora, houve assim, emendas, mas o código, a base dele é a mesma, né? Então, esse código é engraçado que é uma lei que tem 2 regulamentos. Por quê? Ele é chamado de telecomunicação, só que ele também, dentro dele, está a radiodifusão também, que é outro segmento. Então, ele regula rádio e TVs, na época, né? Rádio e TVs educativas, era estatal, chamada Rádio e TVs educativas, e as rádio e TVs comerciais, chamadas as rádios comerciais privadas, né? Então, por isso que é bom entender. Essa lei não previa o setor público, né? O setor público só é criado na Constituição de 88, é o terceiro setor de comunicação. Só havia o setor estatal, rádio e TVs educativas, e o setor privado, rádio e TVs comerciais. Em 1988, com a Constituição de 88, é criado o terceiro setor público, está lá no capítulo das comunicações sociais, os artigos 221 a 223. Então, a partir daí, foi possível criar-se, por exemplo, em 1995, cria-se as TVs públicas fechadas. Aí entra essa TV, por exemplo, esse nosso canal aqui, que a gente está tendo a oportunidade de ser visto, as TVs Assembleia no Brasil, as TVs Senado, TV Justiça, TV Câmara, as TVs universitárias também, porque as TVs universitárias eram no nome, mas a natureza jurídica dela era TV educativa. Hoje não, hoje existem TVs universitárias criadas como universitárias mesmo, entendeu? Então, essa 88 foi criada. Então, depois, veja que as TVs comunitárias também entram nessa lei de 95, né? Em 1995 é criado esse conjunto de
de emissoras públicas. Depois, em 98, vem as rádios comunitárias, né? A Lei 9.612, de 98. Depois, no governo Lula, aí não havia uma TV do governo federal que tivesse esse perfil nacional, né? Porque havia a TVE do Rio, né? Havia a Rádio Nacional, havia algumas coisas, mas não havia as TV. Aí, no governo Lula, é criada a EBC, né? Empresa Brasileira de Comunicação, e hoje agrega esse pool de TVs educativas, né? Pelo Brasil afora, os estados que quiseram integrar a rede. E tem as TVs Assembleia, né? Que é ligada à chamada Astral, que é a Associação das TVs e Rádios Legislativas. E isso foi possível. E é uma luta, né? Isso foi uma luta de movimentos sociais. Para você ter ideia, na Constituição esse setor só foi criado porque havia, naquela época, uma frente parlamentar pela democratização da comunicação. Aí depois foi criado o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Mas hoje ainda essa coisa está muito frágil, a gente precisa fortalecer mais, entendeu? Precisa fortalecer. Mas, assim, para a época, para quem viveu aquela época anterior a 1988 e agora, a gente sabe que a senhora mesmo, historicamente, né, as suas experiências, né, que botou telão em carro para ir para os bairros lá no Rio de Janeiro, né? Rádio comunitária, que a senhora clandestina na época, nem a lei existia na hora que a senhora colocava, né? A nossa foi dentro da Faculdade Maria Tereza, lá em Niterói. E viemos para cá e com sua ajuda aqui, nós colocamos a rádio comunitária também, que era a Rádio Jacarecica. E quase ninguém lembra, mas era ótimo, dava notícia de tudo que se passava pelo litoral norte. E graças à orientação de Lutero. Mas o processo era tão pesado, ainda deve ser, né, Lutero? Melhorou bastante. Só que, por exemplo, agora o processo das rádios comunitárias ela é semelhante às rádios comerciais, assim, no sentido não do dinheiro, porque, por exemplo, na hora do edital, você não paga, você mostra o apoio que você tem da comunidade. Mas, por exemplo, hoje, naquela época... O apoio são os sindicatos, as associações, não é isso? Por exemplo, naquela época, eu quero uma rádio para Portugal. Aí o cara ia lá, aí via que você queria abrir o edital lá para você. Aí você tinha rádio aí que durou 10 anos o processo. Hoje não, hoje você pode pedir, aí fica lá registrado o que você quer. Só que isso não tem uma validade real, porque a prerrogativa hoje de dizer vai ser aberto um edital para Paripoeira, é do Ministério. O Ministério hoje que diz onde ele necessita, porque... E essas rádios que existem e que não, vamos dizer assim, não ganharam a concessão nesse edital, continuam sendo rádios piratas? Não, hoje, aí vem um avanço. Por exemplo, Alagoas hoje tem 76 rádios, né? Poucos municípios não têm. O Ministério tem uma política, estão apregoando isso já há alguns anos, que o objetivo é ter pelo menos uma rádio comunitária em todos os municípios brasileiros, 5.500 e poucos municípios, né? Então, e eles estão realmente fazendo isso. Mas, por exemplo, hoje, se você entrar com o edital, concorrer e perder, se você permanecer com a rádio no ar, o problema é muito sério para quem está à frente. Porque hoje não tem aquela questão de ser preso de nada, mas só que você vai para um processo na Justiça Federal e você é punido, e aí você... Ficha suja. Ficha suja, tem que pagar a cesta básica ou prestar serviço, é uma punição, é de pequeno dano, mas assim, você não vai para cadeia, para penitenciária. Ou seja, eu não sou mais primária. Isso, exato. Entendi. Então hoje tem inclusive assim... Mas até eles ainda pessoas... confiscam os equipamentos? Não confisca porque, inclusive, é uma dívida que o setor de radiodifusão comunitária tem com o ministro Marco Aurélio Mello. Né? É uma coisa que pouca gente sabe. O ministro, quem impediu que houvesse aquela agressão que havia com os leis como de levar, tudo foi um eliminado do Marco Aurélio Mello. Ele, por exemplo, aí ele disse, não, isso é ilegal você chegar numa rádio, como a Polícia Federal fazia, pé na porta, chegava lá, botava todo mundo no camburão, levava as coisas. Quando não quebrava. Isso, quando quebrava, exatamente. O Estado de Direito não permite isso. Então, para a Anatel, para o Ministério, para a Polícia Federal fazer isso, ela tem que entrar com um processo na Justiça, o juiz federal tem que dar a ordem de busca, apreensão e tal.
e, não é, e o cara respondeu o processo. Aí eles passaram, aí para burlar essa lei, eles passaram a lacrar o equipamento. Se lacrava, não podia mexer. Aí o Marco Aurélio foi lá e deu um novo parecer, disse, não, isso também é ilegal. Por quê? Você, é um bem particular, um bem particular, né? Que você está impedindo, é como se o cara chegasse na sua casa, lacrasse a geladeira ou lacrasse a televisão, você não pode ligar. Então, ele... interessante. Então ele tem isso, é uma coisa que o movimento de rádio comunitário, eu acho que a gente vai ter que um dia prestar uma homenagem a ele, tal, porque realmente foi um divisor de águas, isso na história da radiodifusão comunitária. Agora sim, hoje tem esse risco, a pessoa tem que estar consciente de que ela vai ser processada. E vai deixar de ser ré primária. Isso, vai estar lá com o nome e tal. Se houver mais qualquer coisinha, aí ó... Cadeia, nada mais de pagar cesta básica, né? Porque depois que existe a pessoa deixa de ser primária, já é uma pena assim, maior, avançou muito, né? Muito. Agora o gargalo nosso é o seguinte, aí vem uma questão que é terrível, né? Por exemplo, a lei, e aí a gente sabe claramente quem que é o lobby, é fortíssimo no Senado e na Câmara, se chama ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e TVs Comerciais, que é o seguinte, eles impedem por todos os mecanismos que se viabilize a sustentabilidade das rádios e TVs comunitárias. Isso. Como? Impedindo que se receba verbas públicas. Não pode? Não pode verbas públicas e comercial também, que é o apoio cultural que termina não interessando aos comerciantes. Para você ter ideia, o governo da Dilma tentou liberar recursos para as rádios. Quando estava a portaria pronta, eles entraram com uma liminar, um mandado de segurança no Supremo, dizendo que era inconstitucional, e o Supremo deu. Não tem nada inconstitucional, quer dizer, pelo contrário, até tenho dito assim, por exemplo, se a TV é pública, nada mais justo que ela receba verba pública. Pois é, quem tem que receber verba pública não é TV comercial. TV comercial tem que ir para o mercado. Ele diz que o mercado não é soberano, o mercado é a regra, quem não sobrevive no mercado, mas não. Se você tirar as verbas públicas das TVs e rádios comerciais, elas fecham em 2, 3 meses. Não tem uma que sobreviva, porque elas sobrevivem com recursos públicos. Aí por isso que o setor público de comunicação no Brasil ainda paga um preço muito alto e não faz o papel que deveria fazer e que deve fazer. Mas ainda recebe? Não recebe nada, está totalmente proibido. A gente tem uma luta aqui com o governo do Estado desde 98, desde da promulgação da lei. Já passou o governo Lessa, governo Ronaldo Lessa, governo Theo Vilela, agora Renan, e não consegue viabilizar. Mas isso aí é uma questão já federal, né? É uma questão assim, por exemplo, agora a gente tem um avanço. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás, os tribunais de contas estaduais já deram parecer que não existe nenhuma ilegalidade em as prefeituras dos municípios repassarem verbas públicas. Por quê? Porque, por exemplo, vamos aqui, Pariconha, tem uma rádio. Qual é o outro meio de comunicação que tem Pariconha? Nenhum. Então, como é que uma rádio dessa não vai receber verba pública para repassar informe do município, para transmitir a sessão da Câmara e tal? Quer dizer, é uma coisa muito complicada. Então, já há esse entendimento. E nós estamos nos preparando para entrar com a consulta aqui no Tribunal de Contas do Estado também para pedir um parecer. Né? Há muito lobby mesmo, pesado da ABERT com relação a isso, das rádios e TVs comerciais. Quantas rádios, estou perguntando, rádios comunitárias legalizadas, vamos dizer assim, nós temos em Alagoas? 76. 76. Isso. E no total? Olha, hoje diminuiu bastante por causa da rigidez do risco de você ter, então você tem poucas rádios clandestinas. Poucas mesmo. Em alguns municípios que ainda não tem legalizada, você ainda tem, mas são poucas. Diminuiu muito mesmo. Caro telespectador, está percebendo por que eu disse que isso é um documentário e que conversar com Lutério Rodrigues Melo é uma aula sobre comunicação social? Vamos para o nosso intervalo e temos muito mais ainda. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous. Mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour.
Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Toi, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Caro telespectador e caro internauta, eu estou voltando assim, sorrindo com o meu entrevistado Lutero, porque eu fui da TV comunitária e ele era o diretor. E era uma dificuldade, a coisa mais horrorosa do mundo. E nós estávamos rindo porque era assim, a câmera pifou, não era, Lutero? O que mais? Era o áudio, cadê o áudio? Não tem áudio. Lutero, dinheiro para pagar, a energia. A energia, cortaram a energia. Dinheiro para pagar aluguel. Lutero, vamos conversar um pouquinho sobre esse tempo, que eu não sei como você não infartou. Porque viver nervoso, você vivia. Tinha que ser. Vivia nervoso, porque era ameaçado de polícia, porque não pagava aluguel, e tudo era o Lutero. Porque quando você entrou na formação da TV comunitária, você entrou com o maior apoio de muita associação. Vamos lá, conta isso para o nosso telespectador. Pois é, as TVs comunitárias, elas entram na lei de 95, né? E junto com as TVs, outras TVs públicas. E aí, a minha experiência lá em Porto Alegre, eu já tinha conhecimento de que havia a TV comunitária já sendo implantada no Rio, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? E aí Porto Alegre. Aí quando eu fui para Porto Alegre, estava sendo lá. E aí eu fiquei encantado, de pô, esse negócio tem que ir para Alagoas, né? E aí quando eu volto, aí está sendo instalada aqui a Big TV, né? A senhora lembra? A Big TV. E a Big TV, porque era necessário ter uma TV a cabo sendo instalada para você requerer o canal. E eu disse, pronto, agora vai ser aqui. Aí já tinha um know-how e tal. Estava sendo criada a de Goiânia também, que a gente se espelhou muito pela de Goiânia. De Goiânia era mais... É porque a gente... É aquela questão, a gente sabia que nós não ia poder estar não podíamos estar no porte de Rio, São Paulo, né? Aí Goiânia está mais próximo aqui do perfil tinha fechado na época. Pois é, aí eu disse, vou pular o perfil de Goiânia, aí vimos como mais ou menos, e aí terminou a gente percebendo, aprendendo algumas coisas e vamos instalar aqui. E aí, né, a primeira reunião que a gente faz lá no Carlos Conde, no Instituto Carlos Conde, pedimos lá, porque ele era colega meu lá na especialização lá na UFAL, e aí a gente pediu a ele cedeu, aí tinha 7 pessoas, né? O sindicato das assistentes sociais, né?
Sindicato dos Urbanitários. E aí o grande parceiro nosso da TV Com se chama Marcelo Florencio, que era presidente do Sindicato Urbanitário. Aí aí eu explico, ali eu desanimado, porque, pô, como é que eu vou abrir sindicatos pequenos, tal, como é que vai conseguir ter a representatividade para requerer essa TV Com de Maceió? Aí o Marcelo, ele usou a influência que ele tinha e disse: rapaz, isso é importantíssimo, né? Uma TV dessa é importantíssimo, porque, pra você ter ideia, até a criação da TV Com só havia TV Gazeta, TV Alagoas, TV Pajuçara e TV Educativa, né? Não havia essa experiência. E a TV Educativa era péssima, né? Era péssima. Era péssima. Ainda tem problemas, né? Mas não é tão péssima. Mas realmente. E então, a gente, aí ele disse: não, vamos lá, eu vou usar meu prestígio, e foi atrás, e, por exemplo, aí trouxe a OAB, trouxe o Sindicato dos Médicos, né? A OAB, realmente, a Fundação da TV Com foi de 32 entidades, né? E a gente conseguiu fazer esse... E a senhora sabe que um grande parceiro nosso na parte técnica se chama o Antônio Souza, né? O gordo, né? Da Maceió Filme, que saudade do seu Antônio. O seu Antônio, aqueles equipamentos já ultrapassados, levamos todos para dentro da TV Com, né? E junto com ele trouxe quem? O nosso grande técnico, Zé Maria, né? Que era, Zé Maria. Lhe deu muita dor de cabeça, mas Zé Maria era pau para toda obra, resolvia todos os problemas pra gente, né? Então Zé Maria até fazer gato na luz. Então a gente vai e consegue botar a TV no ar, né? Uma experiência inédita, realmente. No começo foi uma coisa... Mas só um minutinho. É interessante falar só o nome da produtora, que era do seu Antônio. Maceió Filmes. Maceió Filmes, que na época teve até um pouquinho, ele era um dos melhores, né? O meu único aqui. Na verdade, a história do Antônio Souza é uma história muito bonita, só que se perdeu, né? Porque a família terminou não indo para esse... nem teve nenhum herdeiro nessa questão do audiovisual, né? Mas a história do Antônio Souza é muito rica, né? Na verdade, é ele e o Vanderlei, né? A Caeté, né? Caeté Filmes e a Maceió Filme, né? Ele chega em Maceió porque o Antônio Souza, Tonho, né? Chamava popularmente Tonho Sem Osso, ele foi para o Rio, né? Ele foi câmera do Amaral Neto, né? Ele foi o primeiro cara a gravar aquela pororoca, quando o Amaral Neto fazia aqueles programas de grande repercussão na Globo, né? Na Tupi, depois foi para a Globo. E ele tem uma experiência. E ele amava você, né? Os dois uma paixão pelo audiovisual. Né? E o Antônio Souza, ele ganhou muitos prêmios no Festival de Penedo, né? Também essa filmografia dele está perdida, né? Não tem mais, não tem referência. Então... Aí assim foi criada a TV Com. Aí a TV Com... Com todo o apoio desses sindicatos e associações. Engraçado, antes que eu estava com toda a documentação, como eu sabia dos caminhos, não tinha ainda, mas aí quando eu procuro ele na Maceió Filmes, Tônio, eu quero sua ajuda, a gente vai implantar uma TV aqui. Aí depois ele contou, né? Quando eu saí de lá e tal, o pessoal disse: você é um doido, né? Como é televisão em Alagoas é coisa para político, para deputado, um maluco desse está falando que vai criar uma televisão, um canal de TV aqui em Alagoas. Não tinha, nós fomos o primeiro canal a cabo, né? Aqui em Alagoas fomos nós, né? Aí eu pergunto, hoje em dia, esses outros a cabo, que tem GVT, eles não têm que ter uma TV comunitária? Eles têm que ter, tem que ceder, né? Inclusive, eles precisariam, agora é questão técnica, por exemplo, a Sky, aí você precisa também já ir para o satélite e tal. Mas não é assim como era como foi com a Big TV, ou tinha ou não entrava? Não era assim? Não, é porque fica disponível, aí você tem que requerer dentro da legislação, né? Você tem que ter representatividade social, né? De entidades, você tem que ter. Mas pode funcionar sem ter. Agora sim, por exemplo... Sem ter uma TV comunitária. A operadora pode, Sim, não é obrigatório. Porque na época da Big TV, ela tinha obrigatoriedade, não. É porque a gente requereu. Por exemplo, a TV universitária está aberta desde 99. E cadê? Pois é, a universidade nunca requereu, né? A Universidade Federal, a UFAL, poderia requerer. E com um curso de comunicação. O SESMAC hoje é universidade, as universidades têm prioridade, o próprio UNIT, Tiradentes, mas, assim,
eu vi algumas coisas de bastidores que eles só querem se for dele exclusiva, né? E não pode ser exclusiva, tem que ser compartilhada. Mas pelo menos a Universidade Federal poderia né? chamar as outras para... E seria importantíssimo, né? Você colocar essa produção universitária e dar espaço para os alunos, né? Várias universidades aqui têm curso de comunicação, né? O próprio SESMAC, o FAO, o Tiradentes, né? A Uninasal. Então, realmente é uma pena que a TV universitária não esteja funcionando em Alagoas, né? Estamos muito carente mesmo, uma carência desse espaço. Mas, infelizmente... Eu tenho um canal, é o 8. É o 8. É o TV Farol. É, coisa horrorosa, meu Deus, não perdoe. Não, olha só, aí vem essa questão da TV Farol. Sinal, eu digo sinal, né? A TV Farol, ela, na verdade, Maceió hoje tem 2 TVs educativas. É o canal 3 e o canal 16. O canal 3 é do governo do estado e o canal 16 é da chamada Fundação Quilombo, que dizem que embora o nome dele não apareça lá, né, no documento da fundação, mas dizem que o grande gestor disso aí se chama o ex-deputado João Caldas, né? Aí diz que tem, inclusive, a gente vê no Face, nas redes sociais, as pessoas dizendo que ele tem vários canais em Alagoas. Pelo que eu pude verificar, a Fundação Quilombo parece que tem 5 canais de rádio, né? União, Arapiraca, Maribondo, Penedo. Funciona retransmitindo, né? Sim. Que não era para ser assim, isso obrigatoriamente teria que ter produção nesses locais, porque o objetivo das TVs e rádios educativas, como as comunitárias, é produzir naquele município, naquela localidade, naquela comunidade. E Marechal Deodoro tem rádio comunitária? Legalizada? Não, ainda não tem. Ô Lutero, agora eu gosto muito de conversar sobre a nossa TV Com, né? A nossa, porque agora a TV Com, digamos, está elitizada, está em HD, está tem uma programação que eu gosto muito. Nós temos um companheiro, o Zazo, o Videon, que está se formando em jornalismo, inclusive, que tem uma paixão por audiovisual e faz uma pesquisa muito boa. Nossas parcerias hoje vai buscar, assim, onde tem, realmente, e aí eu também fico muito atento, né? Sempre que eu vejo alguma coisa nova, estou sempre lá pedindo, a gente vê um festival, vai lá, como que pede você licença. Não, mas aí eu quero voltar para o passado. O que foi que você fez que conseguiu não infartar? Pois mas aquele momento eu era muito novo, né? Aí o coração aguentou, né? Se fosse hoje não teria como não, né? Então... Não, porque era dificílimo, né, Lutero? Porque, por exemplo... todo mundo desapareceu. E, por exemplo, tem as coisas, nós temos voltando à questão do início, muita gente não sabe, porque é questão de bastidores. Por exemplo, quando a gente foi criado, que estava... quem geria porque a Big TV... Hoje é NET, né? Mas foi vendida. Mas a Big TV, ela tinha 14 canais no interior de São Paulo, nas grandes cidades de São Paulo, né? Marília, Taubaté, era da Big TV. E tinha no Nordeste, tinha Maceió e João Pessoa, né? A NET não se interessou por Maceió. A NET comprou Aracaju, pegou a licitação de Aracaju, mas não pegou Maceió. Depois foi que ela viu que era importante, aí terminou negociando com a Big TV e comprou os canais de São Paulo, comprou completo, né? E a Big TV tinha uma parceria tinha Capital Argentino, né? Isso, eu me lembro. E quem veio para o Brasil, para Maceió, foi o Marcelo Loperena, o primeiro. E ele não entendia bem essa história de canal comunitário, ele achava que era uma coisa de terrorista e tal, né? E ele realmente colocou, eu tenho os documentos guardados até hoje, eu mandei para a Anatel, denunciando que ele estava se recusando a liberar o canal e tal. E realmente ele terminou saindo e a gente começou a avançar, passamos mais de um ano e pouco sem o canal ir para o ar. E aí, a gente com a sede já lá, alugada e tudo. E aí vem o colega Eduardo, né? O Eduardo. Vem. A etapa do Eduardo, eu vou querer que a gente fale mais um pouco depois do nosso intervalo, porque foi uma etapa muito boa. Foi. Caro telespectador, não disse que vocês iam saber as coisas de TV e de rádio comunitária? Até já.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Caro telespectador, caro internauta, vamos continuar. E agora nós temos só quase 15 minutos para conversar tudo o que nós queremos saber sobre TV comunitária. Ô Lutero, você que foi um ícone, e é um ícone, da luta vamos dizer assim, pelas instituições públicas de comunicação, tem alguma coisa que vem assim à sua cabeça só para o ambiente ficar mais engraçado que se passou na TV Com? Na TV Com? Porque tinham muitas. Tinha muitas, né? Teve um dia que os cabos começaram a pegar fogo, né? E a gente até hoje não sabe o que foi aquilo, e o ambiente era de muita espuma, aí pegou um cabo, pegou fogo, e depois o outro pegou e derreteu mesmo, de cabo de áudio e vídeo, né? Que não passa, né? Que não tem uma energia corrente e tal, mas aí foi uma coisa incrível, aí a gente até ficou assim, surpreso. Teve outra coisa assim engraçada. Aí disseram, foi olho grande, foi macumba. É verdade. E depois teve também até um detalhe, né? Que a TV começou a se desligar, não sei se a senhora lembra, começou a desligar, as lâmpadas desligaram, aí a corrente acabou, aí a TV no ar, mas as lâmpadas não acendiam, mas aí o master ficou no ar. Aí quando foi 2 dias depois, as tomadas desligaram todas, a gente teve que puxar depois os ar-condicionados. E aí foi se descobrir, aí chama o técnico, foi se descobrir que o cara tinha botado o neutro como negativo, né? O aterramento como neutro, na verdade. Gente, foi. Aí o aterramento estava dando uma voltagem altíssima. Aí o negócio. E aí foi um gasto que ele não queria, aí fomos lá para o Germano, que era o dono da sala, e ele se recusou. Disse, não, aí é com a responsabilidade de vocês. Tivemos que fazer a instalação 100% nova. Foi um corre-corre, mas a TV não saiu do ar, né? A TV Com nunca saiu do ar, eu acho que 1 hora, só quando faltava energia, mas assim, pra gente não tinha como, né? Não tinha gerador. Não tinha gerador, mas assim, a gente pegava a tomada do vizinho. Tem uma coisa interessantíssima, né? Que é a Copa de 2006, acho que é a Copa de 2006, né? Quando Brasil e Austrália. E aí porque é aquele lance, né? A gente tinha que buscar alternativas para chamar a atenção do telespectador, né? Para tentar tirar o telespectador dessas TVs tradicionais, abertas, que tinham, né, o dinheiro para investir e tal. E aí eu ficava imaginando, por exemplo, chegamos a botar a TV de Honduras, né? Que eram aqueles programas policiais da pior espécie, aí o pessoal começou a reclamar de tirar, aí fomos para Venezuela, né? Aí só música, aí depois aí botamos a TV Sul, né? A TV Sul lá que foi criada pelo Hugo Chaves. E eu ficava aí, a Copa do Mundo, eu digo, pô, a gente vai ficar sem mostrar nada. Tinha como, né? Não tinha jornalista, não tinha ninguém, assim, não tinha parceria. Não tinha parceria, não tinha nada. E aí eu disse... Não, mas você dizendo que não tinha jornalista... Não, mas jornalista assim, fora, né? Sim, porque tinha muita gente que ia lá aprender. Tinha muito programa, muita gente aprender. Porque quando eu cheguei na TV Com, eu digo aqui é o seguinte, ninguém vai deixar de fazer um programa porque não tem dinheiro.
Vai deixar se realmente não tiver condições, mas assim, chegar com o projeto, você tem condições de estar aqui no horário, de cumprir o horário, tem. Aí, então, é por isso que a gente tem... Eu achava interessante, sabe, Lutero, só lhe cortando, porque as pessoas tinham o programa, não pagavam e reclamavam tanto. Queria qualidade, é verdade. Mas até hoje é assim, tem algumas figuras que tem o programa, eu digo, rapaz, o importante é você saber que você tem um espaço, tem o equipamento disponível. Aí, nessa questão da Copa do Mundo, concluir, tem que ver. Aí a gente estava com um satélite, né? Tem adquirido um satélite, tem um colega nosso que tinha uma experiência com satélite, a gente conseguiu lá, botamos 2 satélites e ficava catando coisas, porque realmente a ideia era atrair o telespectador, né? Quer dizer, o cara tem que ter uma coisa diferente. E aí eu descubro um canal liberado, transmitindo a Copa do Mundo direto para Colômbia. Aí, porque se eu pegasse um canal, um sinal daqui, ia ter problema de direito autoral, de direito de imagem e tal, ia né? preso. Aí, pois é, aí eu quase já foi. Aí eu botei o jogo, né? Aí foi engraçado, um dia que faltou energia aqui nessa região do Farol, daqui da parte alta toda. E aí o pessoal, acredito que lá e a TV Gazeta saiu do ar, teve que estava transmitindo, a TV Gazeta pela Globo estava transmitindo, e o pessoal lá da Zona Baixa começou a procurar. Quando chegou na TV com Brasil e Austrália. Aí foi o máximo. Transmitimos, acho que mais 2 jogos. Primeira fase a gente transmitiu. Aí eu acho que alguém deve ter denunciado aberto e mandaram fechar o sinal do satélite e fechou aí, pronto. A gente botou lá no dia do jogo. Nada. Mas a gente fez muita coisa assim. Para buscar muita coisa sem condição. Sem condições, né? Era uma criatividade. E nunca saiu do ar. Nunca saiu do ar. E a TV hoje, quando eu ligo o canal 12, né? Eu vejo que tem uma programação boa, que está com uma boa imagem. Você atualmente é o que da TV Com? Eu estou lá ajudando os companheiros, eu estou na programação, né? Fui lá, dou uma assistência, eu vejo como é que está essa questão do conteúdo e tal. A gente está também aí na questão das reportagens, a gente sempre está, né? Tem um pessoal novo, aí a gente sempre está, dá uns toques, né, pessoal? Porque a TV Com tem uma questão interessante, viu, dona Cláudia? A TV Com nunca teve um processo, nunca, né? São 18 anos, a TV Com nunca teve um processo de crime de imprensa, né? Embora, a senhora lembra que nós tivemos uma parceira, né, chamada Maria Aparecida, que fazia estrago, né? Mas mesmo assim, aí a gente teve alguns problemas, a Polícia Federal mandou algumas intimações, ela não respondia. E aí não achava ela e a gente teve que dizer, não, ó, aí ela saiu, não está mais aqui. Inclusive eu proibi o pessoal de estar recebendo as correspondências, né? Porque se você recebe, você se compromete. Aí, mas assim, a TV Com até hoje não tem um processo sequer de calúnia, difamação, né? Tivemos um programa também, outro companheiro nosso. Interessante, né? Companheiro nosso, o Fernando Palmeira, né? Que teve um programa muito bom também, né? Também. Muito bom. Nós tivemos também uma experiência muito boa, né? Que assim, uma experiência que para mim ficou marcada. Nós fizemos uma parceria com o Jornal E, o primeiro Extra, né? Primeira cooperativa. Que esse Jornal Extra hoje é outro, né? Não é mais a cooperativa aqui, para fazer um telejornal. Para mim foi uma experiência muito rica, né? Porque foi uma loucura. Nós fazíamos um telejornal diário, antes dos outros, tinha 6 horas para o ar, sem a menor condição. Aí saímos, tinha dia que tinha 3 matérias, tinha dia que tinha 2, tinha dia que tinha 4. Era um negócio, assim, realmente, era uma experiência, porque é ao vivo, né? Agora, Lutero, eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquela época, eu acho que pouquíssimas pessoas faziam isso. Nós fizemos um programa no Dia das Mulheres, no Teatro Deodoro. A TV Com bombou. Ela inaugurou lá, locou lá o teatro e levou aí. Colocamos o teatro, equipamentos, e fizemos, eu acho que 10 ou 12 mulheres foram homenageadas. Foi um momento muito bom nosso, porque eu estava, e eu acho que para a TV Com também, fez um programa de palco. Nós cobrimos, até tenho assim, algumas imagens guardadas, nós cobrimos muito Maceió Fest, né? Outra coisa, né? Que assim, a gente vê, hoje transmite futebol aí. A TV Com foi a primeira a transmitir os jogos do Alagoano, né? Ali não tinha condições nenhuma. E às vezes a gente transmitia o primeiro tempo, levava a fita. E saía correndo. Cobrimos o Asa, viajamos muito também. Tem uma história muito engraçada, né? Que nós fomos Coruripe e América, o Coruripe na série D, para subir já, ganhou do América aqui em Coruripe 2-1. E o jogo era lá e nós levamos, uma das maiores loucuras que até hoje, fretamos um ônibus, levamos
4 câmeras, 4 repórteres, um comentarista, inclusive o nosso amigo Marcelino Freitas estava lá, né? E na hora que a gente chega lá, aí chegamos lá e fomos lá no estádio, logo no sábado, fomos no estádio pedir autorização à cabine. E o cara disse, tranquilo, na hora do jogo aí, a gente chegou cedo, o cara botou a gente na cabine da Record. Disse, o pessoal não vem não. O quê? Quando o jogo começou, o pessoal chegou. O jogo já tinha começado, né? A gente transmitindo. Aí pediram pra gente sair, aí foi a maior confusão. O Marcelino se desentendeu lá com os policiais, com a equipe da TV Record lá. E, inclusive, depois mandaram uma carta aqui pra CDA, né? Denunciando que a gente... Mas assim, não sai. A gente sai no primeiro tempo. Aí ficou lá e no primeiro tempo a gente teve que sair para outra cabine e tal, mas transmitimos a questão lá daquele jogo dos aflitos lá, né? Do Guerra dos Aflitos lá do Náutico e Grêmio, quando o Grêmio conseguiu ganhar o jogo lá a e ser TV campeão. Com fez muita coisa boa e faz muita coisa boa ainda. Agora, a minha pergunta é o seguinte, por que aqueles equipamentos não são seus? Não são seus, quer dizer, não são da TV Com, não é? Uns equipamentos bons que estão lá agora. Como é que vai ficar? Não, eu boto verdade, o Lutério na calça curta. Não, na verdade, assim, historicamente sempre teve parceria. Né? O primeiro parceiro foi uma entidade chamada União Planetária, que muita gente deve saber, né? É uma entidade sediada em Brasília, que eles tinham a intenção de expandir o conteúdo dele para o Brasil todo. Fomos uma das primeiras parceiras, até alguns anos atrás estavam juntos, depois eles criaram a TV própria. Conteúdo e davam uma pequena ajuda, mas eles davam ajuda, né? Sim. De vez em quando davam alguns equipamentos. Depois tivemos a Igreja do Pastor do Rafael, que aí foi um momento também bom, porque veio equipamentos bons, né? Veio o câmbio, inclusive sempre esses momentos há uma parceria e há um comodato e os equipamentos terminam ficando com a TV Com troca de grade, né? de horário. E aí, ultimamente, há uns 2 anos atrás, né? A parceria lá com o Paulo Cajueiro, a TV Maceió, através de Paulo Cajueiro, que ele saiu do ar e a gente também, aí foi possível digitalizar. E aí estamos com um contrato até o final do ano. E a TV Com é sempre isso, essa batalha, né? Mas também temos alguns sindicatos deram uma contribuição boa de equipamento. Sempre a TV Com é essa batalha, né? De sobreviver, mas é a luta. E essa é a grande magia da TV, da TV alternativa, das TVs públicas, né? Lutério, é um prazer ter você aqui. E quero lhe fazer um convite, porque nós não gastamos todos os assuntos, não. Para você vir aqui de uma próxima vez. Tá certo, estou à disposição. Sempre é oportuno falar sobre comunicação, né? Tem as experiências assim, mais especificamente das rádios também, que a gente transitou, né? Tem o jornalismo impresso também, essa gama de meios de comunicação que é sempre apaixonante. Agradeço, senhora, a oportunidade. Muito obrigada e até o próximo programa.